Senaqueribe era um rei casado com Náquia, ou Zacutu. Senaqueribe era o rei da Assíria, um poderoso lugar que tinha como capital a cidade de Assur. Posteriormente, a cidade de Assur se tornou Nínive, pelo grande tamanho da cidade. Os filhos de Senaqueribe com Náquia eram Adrameleque, o nome de um demônio. Inclusive, muitas vezes é associado ao Moloque, que dizem ser o deus que requer as crianças nos seus sacrifícios. O outro era Assaradão ou Esarhadon. Significa Assur deu um irmão. Assur é uma cidade da Síria que era a capital. Esarhadon é o filho mais novo de Senaqueribe. Guarde este nome, será importante para o final. Assur-nadin-shum, nomeado rei pelo seu pai, governando o sul da Mesopotâmia durante 6 anos a partir de 700 a.C. Este eu não encontrei na Bíblia, mas sim em fontes extras que eu vou deixar na descrição. E o último, Sarezer, significa nome de um deus e sempre foi muito próximo de Adrameleque, seu ousado irmão. Você que está interessado na história do rei Senaqueribe para construir uma mensagem de pregação ou até mesmo para absorver mais conteúdo sobre a história desse personagem bíblico, fique até o final do vídeo, pois essa história foi muito bem pesquisada e eu tenho certeza que vai agregar muito e edificar a sua vida. Então, depois da vinheta, acompanhe o restante da história. O rei Senaqueribe afrontou a Israel. Senaqueribe era um homem muito religioso. Inclusive, relatos dizem que ele não pedia um evento religioso do deus que adorava, o deus Nisroch. Nisroch é dito como o deus assírio da agricultura ou até mesmo o deus do fogo. Flávio José diz que pode ser que esse seja Dagon também, com outro nome. Mas isso não importa. O que importa é que Senaqueribe adorava esse deus, acreditando que ele ia receber uma proteção divina e assim ele iria vencer todas as batalhas e ter prosperidade no seu reinado. Durante seu reinado e governo maligno, Senaqueribe, todas as vezes que vencia e subjugava alguma cidade, ele sempre colocou essas vitórias como mérito, como crédito do seu deus Nisroch, porque todas as cidades que ele destruía eram protegidas e guardadas por outro deus pagão. Assim, ele dizia que o deus dele era mais forte. Ele se gabava muito das conquistas que o seu pai tinha feito, porque o pai dele fazia algo similar anteriormente. E o reino de Judá sempre tinha contaminação com algumas coisas pagãs que desagradavam a Deus, até a chegada do novo rei que corrigiu essas práticas. Até que Senaqueribe tentou invadir, por meio de ameaça, ao território de ninguém menos que Ezequias, o 13º rei de Judá, o que consertou o templo para a adoração correta ao Senhor. Senaqueribe mandou cartas ousadas para que seus mensageiros ameaçassem Judá, afrontando diretamente ao Deus que Ezequias serve, que é o próprio Deus bíblico, o Deus criador do céu e da terra, quanto ao próprio rei Ezequias, dizendo que suas promessas de proteção em Deus são furadas e ineficazes. As ofensas de Senaqueribe eram grosseiras e maliciosas. Dizia ao povo de Judá que Ezequias mentia sobre Deus, que Jeová jamais iria os proteger. Ele não tinha limites e, de fato, seu exército era poderoso. Ele se garantia em Nisroch e em seu grande conjunto de guerreiros. Ele estava muito contente e confiante de que a sua vitória chegaria, ou que ao menos ele recuaria Ezequias, fazendo o homem de Deus desistir de pelejar e se entregar. Em Judá, Ezequias se junta a um profeta chamado Isaías. Os homens de Deus se prostram em oração, clamando ao Senhor e apresentando as cartas que Senaqueribe enviava. A dupla contou a Deus que as cartas ofendiam não apenas o povo de Judá, mas principalmente a Deus, pois, com outras palavras, chamava a Deus de equivalente aos deuses falsos que ele já derrotou. Ezequias e Isaías enviavam resposta para o rei assírio, dizendo sempre aquilo que Deus os revelou.
que se ele conquistou todos aqueles reinos, era porque aqueles deuses eram deuses pagãos feitos de madeira que nada poderiam fazer e nada poderiam proteger. Só que o Deus de Judá é o Deus vivo que conhece o cair, conhece o levantar, conhece a ira e conhece a calmaria. Deus não deixaria Senaqueribe entrar aonde ele não devia. Deus inclusive afirmou por meio das cartas de Ezequias que colocaria um anzol na boca de Senaqueribe e o faria voltar de onde ele veio. Mas mesmo com essa ameaçadora resposta, o rei Senaqueribe manteve a sua posição. Era costume dos exércitos se prepararem antes de dormir em suas tendas ou casas. Como exército organizado, os assírios eram, ao todo, 185 mil guerreiros, que se preparavam antes, guardavam as suas armas e iriam descansar para no outro dia ir para a peleja. Absolutamente do nada, um feixe de luz contorna o grupo assírio naquela noite escura, e os guerreiros assírios de Senaqueribe são atingidos por algo em uma velocidade indescritível. Tendo a noite mais assustadora de todas, Senaqueribe desperta e se depara com muitos cadáveres dos seus soldados. Jeová, o Deus acima de tudo e todos, havia enviado um anjo, apenas um anjo, e este anjo exterminou todos os 185 mil soldados do exército inimigo. Temeroso, Senaqueribe se vê sem solução. Afinal, se um ser celeste destruiu toda a sua armada, pode significar que ele seria o próximo. O rei desolado corre para seu único refúgio, a capital da Assíria, Nínive, onde encontra-se uma estátua do deus Nisroch, qual ele tanto adora. No templo de Nisroch, o deus do fogo e da agricultura dos assírios, é de se imaginar que Senaqueribe perguntou ao seu deus o porquê que o fogo não ajudou e por que seu conhecimento sobre a agricultura não o alertou de alguma forma que o arraial seria atacado por um anjo. E enquanto Senaqueribe sofria em silêncio, pois o deus dele não fala, ele é golpeado por espadas. Podemos imaginar que ele cai ao chão e vira o rosto, olhando para a face daquele que o matou ao fio da espada. Ele, já desfalecendo, vê dois de seus filhos que vieram o assassinar, Adrameleque e Sarezer. Enquanto os dois filhos feriam Senaqueribe, ao lado, pegando a coroa, estava seu outro filho, Esarhadon, que o sucedeu no trono, se tornando o novo rei da Síria no lugar de seu pai. A parte final do relato eu deixo por conta da própria Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 32, versos 22 e 23. Que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém. Houve, enfim, paz na terra. E, a partir de então, o rei Ezequias tornou-se muito respeitado entre as nações vizinhas. Muitos estrangeiros traziam valiosos presentes para Jerusalém, para oferecer ao Senhor e também ao rei Ezequias. Esta foi a história no ponto de vista do rei Senaqueribe. Quem quiser ler mais sobre o assunto, as bases bíblicas e as demais referências estão na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado. E se você gostaria, ou gosta, ou quer ver mais vídeos desse estilo, contando a história, a trajetória de um personagem bíblico, mande nos comentários dizendo o que você achou desse e qual você gostaria que fosse o próximo. Muitíssimo obrigado. Confira se você está inscrito no canal, porque isso ajuda demais. Deixe o seu like, como eu disse, deixe o seu comentário, assim você ajuda a gente, tanto no engajamento do canal, quanto a gente saber aquilo que você gostaria de ver aqui no futuro. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe e até o próximo. E Senaqueribe pereceu.